Fala galera, eu sou o Moa e os playoffs da NBA estão chegando no final. Na verdade, chegamos na final da NBA entre Miami Heat e Denver Nuggets. Então, no episódio de hoje vamos fazer uma prévia, né? Antes de acontecer, não aconteceu nenhum jogo. Antes de tudo, quais são as previsões, as nossas previsões aqui para essa final da NBA? Então, bora lá! E chegamos, né, à final da NBA entre Miami Heat e Denver Nuggets, essa final improvável, improvável pelo lado do Miami e não pelo lado do Denver Nuggets. Então, nesse episódio de hoje, vamos fazer uma prévia aí, vamos falar um pouquinho dos dois times, como que eles chegaram a essa final e depois vamos falar quais são as minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer nessa final. Vou tentar colocar o coração um pouquinho de lado, porque vocês sabem, né? Sou torcedor do Miami Heat, mas vamos lá. Vamos começar, obviamente, como sempre no Rebodunk, falando do time do leste, que no caso, ainda bem que é o nosso Miami Heat. E como que foi o Miami Heat nessa temporada? Miami Heat que teve 44 vitórias, 38 derrotas nessa temporada regular da NBA. Só a título de comparação, o primeiro colocado esse ano foi o Milwaukee Bucks com 58 vitórias. Então o Miami Heat teve 14 vitórias a menos que o primeiro colocado, que o Milwaukee Bucks. O Miami Heat foi pro play-in, participou do play-in. Miami Heat na primeira partida do play-in perdeu para o Atlanta Hawks, só que pela classificação do Miami inicial na temporada regular, ele teve uma segunda chance. Perdeu para o Atlanta Hawks se classificou em sétimo, e o Miami Heat jogando o play-in tinha que ganhar do Chicago Bulls para se classificar em oitavo e ir para os playoffs. Miami Heat faltando poucos minutos, 3, 4 minutos ali para acabar a partida desse jogo contra o Bulls, tava perdendo de 4 pontos. Então assim, totalmente improvável. O Miami Heat acabou vencendo essa partida contra o Chicago Bulls, se classificando na oitava colocação. E a penalização do time que se classifica em oitavo é qual? Pegar o time na primeira fase, né, no primeiro round dos playoffs, pegar o time que se classificou em primeiro. Primeiro round dos playoffs, Miami contra Milwaukee Bucks. Miami surpreendentemente ganhou de 4-1 essa série. Destruiu, gente. Destruiu o Milwaukee Bucks. Já foi uma mega surpresa. Se o Miami Heat tivesse sido eliminado no segundo round dos playoffs, que é a semifinal de conferência, depois de ter passado pelo Bucks, já seria uma vitória nessa temporada, porque não era nem para ter classificado pelo que estava jogando na temporada regular. Ainda eliminou o Bucks, que era favorito ao título. Meu, já estava maravilhoso. Miami passou para o segundo round, né, que é a chamada semifinal da Conferência Leste. Foi enfrentar o New York Knicks. New York Knicks que tinha eliminado o Cleveland Cavaliers. Favorito também Cleveland Cavaliers, que tinha nessa temporada que veio, né, o Donovan Mitchell para a equipe. Então, uma série muito difícil, mas Miami Heat também venceu, só que foi de 4-2. Olha só, Miami teve mais dificuldade com o Knicks do que com o Bucks, que foi o líder da conferência. Semifinal de conferência, então, Miami vence o New York Knicks, elimina o time de Nova York. E chegamos na final da conferência, que tá mais fresco na memória, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Boston Celtics contra Miami Heat. Miami Heat abre 3-0, vencendo 2 jogos em Boston. Inacreditável. Miami Heat vacila por 3 partidas seguidas, deixa o Boston Celtics empatar. Ainda teve o jogo 6 com o buzzer beater do Derrick White, faltando 0,2 segundos para acabar a partida. Mas, né, no jogo 7, que foi em Boston, as odds estavam completamente a favor do Boston Celtics. Seria o primeiro time, né, na história da NBA a virar um 3-0 para um 4-3. Mas o Miami Heat, sendo o underdog de novo, não sendo o favorito, né, venceu a partida e venceu com uma margem grande, viu? Venceu por 19 pontos o jogo 7 e se classificou para a final da NBA. Então, Miami Heat chega na final da NBA como underdog, o time desacreditado, o time que ninguém dá nada pro Miami Heat, e ele vence do Bucks primeiro colocado, vence do Knicks, vence o Boston Celtics, tudo no sufoco, há muitos momentos no sufoco, mas ganha.
quando esse time é cobrado, a hit culture realmente vem à tona e esse time vence. Então o Miami chega na final como o time que ninguém acredita. E é o jeito que eles gostam de jogar, pra falar a verdade, né? Falando em playoffs, você tá assinando o League Pass? Se você não tiver, clique no primeiro link aqui da descrição pra você assinar o League Pass. Ter 7 dias grátis. Com esses 7 dias grátis, você já vai poder ver uns 3 jogos das finais da NBA. E depois, se você gostar, você continua assinando por R$ 37,90 por mês. Um pouco mais de R$1 por dia pra assistir todos os jogos da NBA. Já aproveita também, clique no botão aqui, se inscreva, siga o Rebodank pra não perder nada de NBA. E já aproveita e deixa o like se você estiver gostando desse episódio. E agora vamos falar da Conferência Oeste, o Denver Nuggets, que foi o primeiro colocado da Conferência Oeste. Denver Nuggets teve 53 vitórias na temporada regular. Denver Nuggets é o favorito para o título e já era desde a temporada regular, por esse time que teve a volta do Jamal Murray na equipe, KCP brilhando, jogando demais essa temporada. Fora, né, o gigantesco, pra mim, o melhor pivô da NBA, ó, há uns bons anos aí, Nikola Jokic, fora o Aaron Gordon e o Michael Porter Jr., que são ótimos jogadores, Bruce Brown também, ótimos jogadores aí desse time do Denver. Denver Nuggets se classificou em primeiro e acabou na primeira fase dos playoffs pegando o 8º colocado, que foi o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves que teve a vinda do Rudy Gobert, montou as Torres Gêmeas, né? As Torres Gêmeas são conhecidas pela fase da final da década de 90 pelo San Antonio Spurs, mas agora parece que foi reformulado, né? Com o Karl Anthony Towns e o Rudy Gobert, e parece que não deu certo, né? Porque aquele Spurs lá foi campeão bastante e foi um time de sucesso. Esse Timberwolves ainda não rolou. Tanto que o Denver Nuggets deu um sacode. Venceu a série contra o Timberwolves de 4-1. Depois, na semifinal de Conferência Oeste, o Denver Nuggets, aí sim, uma série mais dura. Enfrentou o Phoenix Suns. Phoenix Suns que teve a vinda do Kevin Durant nessa temporada, se juntando a DeAndre Ayton, a Chris Paul. Se bem que o Chris Paul não jogou muito porque estava lesionado, né? E fora isso, o Devin Booker também. Nessa série, Devin Booker faltou ele aparecer em alguns momentos, Kevin Durant jogou bem, mas parece que esse time é difícil do Suns, né? Parece que não rola, não tá rolando ainda. Provavelmente vão mexer, já mandaram o Monty Williams embora, né? O técnico, algumas coisas vão acontecer, mas do lado do Denver Nuggets, cumpriu seu papel o Denver. Foi um pouco mais difícil, óbvio, essa série do que foi contra o Timberwolves no primeiro round, porque era o Suns também, né? O Suns tem um bom time, não podemos negar. 4-2 para o Denver Nuggets contra o Phoenix Suns. Denver Nuggets vai para a final da Conferência Oeste. E uma final de Conferência Oeste improvável também. Lá na Conferência Leste, Celtics e Miami faziam a final. Improvável. Lembra que o Miami se classificou em 8º? Só que do lado do Oeste também foi improvável, porque o Denver se classificou em primeiro, só que ele jogou a final da conferência contra o Lakers, que se classificou em 7º lugar. Improvável também. Só que aí, ao contrário do que aconteceu no Leste, que o time não favorito venceu, que foi o Miami, no lado Oeste, o favoritismo se concretizou, né? Denver Nuggets abre 4-0 e varre. Facinho, 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 o Los Angeles Lakers e carimba aí o seu passaporte para a final da NBA. E agora, né, vamos falar aqui o que eu espero dessa série. Obviamente, né, pessoal, obviamente, eu sou torcedor do Heat, tô confiante, mas vamos ser sinceros aqui. O grande favorito dessa final é, sem dúvida, o Denver Nuggets, cara. Não tem como. A própria ESPN, o Analytics da ESPN, que lá na final da Conferência Leste tinha dado 3% de chance pro Miami Heat vencer essa série na semifinal, o Analytics da ESPN americana também apareceu na final. E o Analytics da ESPN deu quanto? Deu um pouquinho, foi um pouco mais generoso, né? O Analytics foi um pouco mais generoso do que foi contra a série do Celtics. Mas ainda a porcentagem não bate pra mim. Eles deram 89% de chance do Denver ser campeão e 11% de chance do Miami ser campeão. Já vou adiantar aqui. Pra mim, está 70-30. 70% Denver, 30% Miami. Os dois times chegaram na final e merecem sim o seu respeito.
porque Miami Heat sendo desrespeitado, eu adoro essa palavra, desrespeitado, o time tá sendo desrespeitado. Mas pra mim, 70-30, 70% Denver, 30% Miami. O time do Denver Nuggets tem um elenco meu, a gente comentou agora falando do caminho dos dois times, né? Jokic, Aaron Gordon, KCP, Michael Porter Jr., Jamal Murray jogando demais. Eles estão voando, gente. Voando. Por isso que ficaram em primeiro no Oeste. Por isso que passaram relativamente fácil pelas fases dos playoffs. Varreram o Lakers na final de conferência. E estão descansando, né? Porque estão há uma semaninha aí esperando. Porque se eles varreram em 4-0, a série de Celtics e Heat, a final do Leste, foi até 7 jogos. Então, o Denver já tá uns bons dias aí descansando. Isso também vai fazer diferença. Só que também, vou ser bem sincero, a gente já viu duas coisas acontecerem no jogo 1 dos playoffs em situações assim. Às vezes um time descansa e realmente é bom, porque eles chegam mais com um preparo físico melhor pro jogo 1. Ou às vezes não. O descanso a mais acaba sendo ruim pro time que acabou descansando, né? Eu duvido muito disso no caso do Denver, porque eles são incríveis, né? Mas vai que acontece. Do lado do Miami Heat, realmente, né? O Miami Heat tem um time muito bom, Butler e Adebayo, os dois têm que aparecer mais. Na série dos Celtics, eles se apagaram por bons jogos aí, principalmente as 3 derrotas. Não dá pra fazer isso com o Denver. É uma série muito diferente. Se o Miami vacilar, o Denver não vai ter jogos igual o Celtics teve. Jogos, por exemplo, igual um começo de jogo 7 que o Celtics teve. 0 de 10 para 3 pontos. O Denver não vai ter isso. Não vai ter isso. Então, Jimmy Butler e Ben Adebayo vão ter que jogar muita bola. E fora isso, os coadjuvantes vão ter que continuar, porque estão ajudando muito. Vão ter que continuar. Principalmente Caleb Martin, que vem voando. É um cara que é um dos melhores jogadores coadjuvantes, sem ser a dupla, né? Adebayo e Butler. O Caleb Martin vem jogando demais, vai ter que continuar jogando muito. Struz vai ter que continuar jogando bem. Duncan Robinson vai ter que voltar a aparecer. Ele voltou na série contra o Celtics, vai ter que continuar jogando bem. Então, ó, em resumo, o Miami vai ter que ser quase perfeito pro título vir. Mas, por que eu coloquei 30%? Porque o Miami tem o seu valor por ter chegado na final até aqui. Então não é 11% a chance do Miami ser campeão. Pra mim é 30%. E eu ainda dou duas dezenas decimais, vamos dizer assim, 20% a mais de chance do que pro Denver do que pro Miami, né? Por causa desse favoritismo. Por isso que eu dou 70% de chance pro Denver. Falando em equipes, né? E por que vai ser difícil a vida do Miami? Porque provavelmente o Aaron Gordon marca o Jimmy Butler. E talvez o próprio Jokic marque o Jimmy Butler. Aí vai ficar difícil, viu? Por isso que eu falei, Jimmy Butler e Adebayo tem que brilhar. E esse confronto eu também quero ver. O confronto de pivôs, como vai ser o confronto Adebayo e Nikola Jokic? O Adebayo vai ter que mostrar a sua força física, vai ter que ser intenso. Tudo que a gente pede do Adebayo, e ele vinha fazendo, na série do Celtics vacilou um pouco, mas vinha fazendo essa intensidade nele, ir pra cima, confiança, jogo de corpo. Ele vai ter que ter com o Jokic, viu? Porque o Jokic é um cara que arremessa. E eu quero ver a marcação do Adebayo, que ele não vai poder se limitar, por exemplo, contra o Robert Williams, a só o garrafão. Ele vai ter que flutuar mais, porque o Jokic arremessa de longe, viu? E ele acerta. Então, talvez em alguns momentos, o Butler também tenha que marcar o Jokic, mesmo com a diferença de altura. E a parte boa do Denver, por isso 70%, né? É que se o Jokic não estiver marcando ele, o Aaron Gordon é um bom marcador e tem um jogo de corpo e um porte físico do mesmo nível do Jimmy Butler para bater de frente com ele. Provavelmente Caleb Martin marque o Michael Porter Jr., eles têm um estilo físico bem parecido. E Jamal Murray e KCP provavelmente sejam marcados ali por Gabe Vincent, Strus, se o Strus tiver, ou o próprio Duncan Robinson. Então vai ser mais ou menos isso. Tô muito curioso para ver esse jogo 1, sendo bem sincero. Mas é lógico, né? Pra mim, a lógica me diz que o Denver vai ser campeão. Em 4-1, 4-2. Mas tô com a camisa do Lakers, tá? Mas não relevem esse fato. Porque a minha camisa do Heat está secando. Porque hoje tem NBA House e a usarei.
o nosso Miami, né? Sou torcedor do Miami, então vou de coração. E já fiz a minha bet, viu? Já fiz a minha bet, vou postar lá no Instagram do Rebodank hoje. Dei all in toda a minha carteira, coloquei no título do Miami Heat. Porque eu sou torcedor e é isso que a gente faz. Título do Miami Heat. Então, vou de Miami Heat em 4-2. Não vai ser nem jogo 7, viu? 4-2. Porque o único jeito disso acontecer é o Miami brilhando. Então, 4-2 pro Miami Heat. Eu acredito. Miami Heat campeão 2023. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente no Rebodank. Não se esqueça, clique no botão aí embaixo pra se inscrever, pra seguir, pra não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!